Hoje vamos falar sobre um fenômeno curioso e importante no cultivo de cannabis: o aparecimento das chamadas bananas nas flores. O que é isso? Por que acontece? O que dá para fazer nessas situações? Como identificar? E também entrar um pouco no mundo das sementes. O tema foi sugestão de um dos nossos seguidores durante a live de segunda, então já te convido a participar com a gente também durante as lives e sugerir temas para a gente trazer aqui. Eu sou o Pedro, faço parte da bancada da Natural TV e também junto da Ganza App na construção de tecnologia e conhecimento voltado a cultivadores. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Na botânica da cannabis, cada planta tem seu sexo definido. A espécie é dioica, ou seja, existem plantas machas e plantas fêmeas. E, às vezes, acontecem as hermafroditas. Apenas as plantas fêmeas produzem os brotos, as flores, ricas em tricomas e canabinoides, que é o que a gente procura. Os machos produzem sacos de pólen para fertilizar as fêmeas. As bananas são estruturas masculinas que às vezes aparecem nas flores femininas, sendo um sinal de hermafroditismo tardio. Vamos entender exatamente o que são, como se formam e por que é crucial identificá-las cedo no seu cultivo. As chamadas bananas são, na verdade, estames masculinos das flores de cannabis, expostos em brotos femininos. Em condições normais, o estame, que contém a antera com pólen, fica protegido dentro do saco de pólen masculino. Mas, em situações de estresse ou hermafroditismo genético, o estame pode emergir sozinho de uma flor fêmea. Visualmente, ele se apresenta como uma estrutura alongada e amarelada, semelhante a uma banana. Por isso o apelido. Do ponto de vista científico, trata-se de um estame nu dentro da flor fêmea, sem a sua camada protetora ao redor. Esse estame deposita pólen diretamente sobre os cálices das flores fêmeas, para garantir a autopolinização. Em resumo, as bananas são então esses estames que podem aparecer nas flores femininas. Mas como e por que essas bananas se formam? O surgimento desses estames geralmente está relacionado a dois fatores: estresse ambiental e genética instável. Em termos evolutivos, o hermafroditismo funciona como um mecanismo de sobrevivência. Quando uma planta sente que sua floração está ameaçada por condições adversas, seja o calor excessivo, a variação brusca de luz, falta de ventilação, pragas ou coisas do tipo, ela entra em pânico e tenta se reproduzir sozinha. Nessa última tentativa, a planta desenvolve órgãos masculinos, incluindo os estames, junto com suas flores femininas. Fatores comuns de estresse incluem mudanças no fotoperíodo, calor acima do ideal, falta ou excesso de nutrientes ou até danos físicos. Além do estresse, há também o componente genético. Certas linhagens de cannabis têm predisposição a hermafroditismo. Filiações cruzadas com plantas hermafroditas podem reforçar esse traço. As sementes feminizadas, por exemplo, são obtidas a partir de plantas femininas que foram forçadas a produzir machos e são mais propensas a hermafroditismo genético. Se uma linhagem tem histórico de virar macho, é difícil evitar que novamente desenvolva bananas mesmo sem estresse externo. Portanto, a formação das bananas é tipicamente resposta a estresse ambiental ou a genes instáveis, fazendo a planta voltar contra sua natureza dioica para garantir semente. Agora eu vou trazer um pouco das diferenças essenciais dos tipos de planta. As plantas fêmeas, que produzem flores, têm algumas estruturas muito conhecidas, como os cálices e os pistilos. Os pistilos são as estruturas reprodutoras femininas, e são elas que capturam os pólens dos machos. As plantas fêmeas tendem a ser mais baixas e robustas, com os internós mais curtos e muitas folhas próximas ao redor dos brotos. Durante a floração, produz múltiplos cálices cobertos de tricomas, que são onde estão os canabinoides ricos em THC, CBD e demais coisas que estamos procurando nas nossas plantas. Já a planta macho produz sacos de pólen verdes, amarelados, pendurados nos nós. Nós esses
que geralmente são um pouco mais espaçados. Esses sacos são ovais, são bolinhas que acumulam pólen e depois se abrem para dispersá-lo. O macho não produz pistilos e nem cálices resinados, e costuma ter um cálice mais alto, mais espesso e folhas maiores. Os machos tendem a florescer antes das fêmeas. Então essas estruturas tendem a aparecer primeiro e são rapidamente descartados em cultivos que não tendem a reproduzir sementes. As plantas hermafroditas têm órgãos masculinos e femininos simultaneamente, mas tem dois tipos de plantas hermafroditas. Tem aquela hermafrodita verdadeira, que desenvolve flores machos separadas em certos nós e flores fêmeas em outros. Ao abrir os sacos de pólen, ela atinge os pistilos das flores fêmeas e ela mesma se autofecunda. E a gente tem as hermafroditas bananas, que é o exemplo de hoje. Ela não forma flores machos completas. Em vez disso, aparece apenas estames nus dentro das folhas femininas. Em vez disso, aparece apenas estames nus dentro das flores femininas. É esse estame que chamamos de banana. E ele cresce isolado, sem sépalas, dentro do próprio cálice feminino e derrama o pólen sobre o próprio broto. Em resumo, machos só têm sacos de pólen. Fêmeas é para ter só pistilos. E as hermafroditas aparecem aí com ambos. Ou então aparecem aí com as bananas nos brotos femininos. Visualizar cada caso é fundamental para o cultivo. Machos polinizam fêmeas, fêmeas produzem os brotos desejados e as hermafroditas misturam tudo. Identificar aquele pistilo macho no meio das fêmeas a tempo pode salvar a sua colheita inteira, porque basta um pólen chegar numa flor e pronto, a sua planta já começa a dedicar energias à produção de sementes, e não mais somente aos tricomas e à resina. Resultado? Sua colheita acaba ficando um pouco mais fraca, com menos bud, e esses buds às vezes tomado por sementes, e a sua potência medicinal vai lá embaixo. Não fala a verdade, não deve ter nada mais desanimador do que cuidar de uma planta por meses, com todo carinho e investimento, não só de grana, mas de tempo, e na reta final descobrir que ela virou hermafrodita e, a pior que isso, contaminou todo o seu grow. É tempo perdido, dinheiro jogado fora e a esperança do seu remédio caseiro indo por água abaixo. E o pior, muitas vezes o hermafroditismo é provocado por estresse. E quem aqui, principalmente no outdoor, não sofre com variação de clima, com praga, com vento forte e no indoor às vezes com calor, falta de ventilação ou estresse luminoso. O problema não é se isso vai acontecer, é quando e como. Mas imagina também ter a segurança de saber que mesmo que apareça uma hermafrodita, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai ter a confiança de identificar e isolar essa planta em questão de horas. Dominar as técnicas de prevenção para que isso não aconteça e seja uma ameaça para o seu cultivo. Isso não é sorte, isso é método. Isso é sobre transformar o desespero em controle. É sobre trocar a ansiedade por confiança e garantir que cada colheita seja abundante, limpa e poderosa. É autonomia real. No cenário de hoje, não basta só plantar. Tem que plantar com excelência. Tem que ter conhecimento que te blinde de erros fatais. E esse poder, aliado a um certificado que te respalda, é o que separa o amador do profissional. Isso não é só um curso, é um seguro para a sua colheita. E por um tempo limitado, você vai garantir o acesso vitalício a esse conhecimento por um preço muito abaixo do que ele vale. Pensa comigo, quanto custa uma semente de genética boa, quanto você gasta de energia e insumo e que pode perder tudo no final desse processo. O preço de entrar no cultivando seu remédio é irrisório, perto do preço de uma colheita perdida e perto do preço de não ter acesso à sua medicina. Isso é para quem leva a sério, para quem quer virar a chave de vez e para quem cansa de dar um passo para frente e dois para trás. O link para o curso com acesso vitalício e o certificado que vai te dar a garantia de fazer esse remédio com segurança está na descrição. Clica agora e garanta o seu lugar e nunca mais sofra com as hermafroditas. Sua próxima colheita agradece. Agora, vamos falar um pouco sobre os riscos dessas bananas no cultivo e no manejo. A presença delas indica que a planta produzirá pólen, e esse pólen poliniza as flores vizinhas, ou a própria planta, fazendo com que esses buds produzam sementes. Sementes em plantas fêmeas reduzem drasticamente a qualidade e o rendimento da colheita.
Os buds apodrecem menos e ficam mais potentes quando não são polinizados. Além disso, mesmo que cada banana seja pequena, ela libera o pólen assim que aparece. Ou seja, não é preciso esperar que um saco estoure. A banana já aparece e germina o pólen imediatamente e pode contaminar toda a estufa em questão de horas. Como evitar? A medida principal é a remoção imediata. Se surgir uma banana, corte. Ou melhor, elimine a planta inteira se isso for uma opção. Embora muitas vezes a galera tente arrancar os estames pinça a pinça e recolher e tirar todas as bananas que identificar, ainda há um risco muito grande de deixar pólen no ar e acabar ali polinizando vários buds. Cultivar apenas plantas fêmeas confiáveis e com condições estáveis vai te ajudar a prevenir muito que isso aconteça. Manter a temperatura e a umidade controlada, evitar vazamento de luz e defender a planta de pragas e de desequilíbrios nutricionais. E além disso, garantir que ela não tenha tanto estresse físico durante a flora, com certeza vai te ajudar a minimizar erros como esse. Além disso, o outro ponto que a gente falou, a genética. Escolher sementes de boa linhagem é crucial. Plantas com genéticas estáveis e não uma genética instável ou semente feminizada de procedência duvidosa. Essas sim vão ter maior propensão a virar bananas. Esse tema abre porta para um outro tema que eu também acho muito legal, que são as sementes. Sementes regulares, sementes feminizadas e autofluorescentes. Como a gente chega nessas sementes e como garantir que uma semente seja de fato fêmea e que ela não seja instável geneticamente. Então, já quero saber de você, se você acha que a gente deve fazer um vídeo só sobre os tipos de semente, como fazer esses tipos de cruzas, eu já quero saber e já deixa aqui nos comentários. Também quero te convidar a fazer parte do Ganza App. Lá, a gente tem uma rede de cultivadores e também uma rede social com uma inteligência artificial que pode facilitar muito você, no momento de dúvida, a ter certeza ou a consultar alguém que vai te ajudar a identificar essas bananas cedo no seu cultivo e assim tomar os cuidados necessários. Venha fazer parte dessa rede de cultivo, comenta aqui se você acha que tem que ter uma aula só sobre as sementes e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Todos os links estão aqui na descrição. Até logo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se.